dia, boa tarde, boa noite a todos vocês, nossos queridíssimos ouvintes. A gente tá aqui hoje, eu, a Lu, a Nath e a Sil, pra resgatar aí, falar de um filme que traz uma história que fez parte da nossa infância, que é a história clássica da Cinderela, porque hoje a gente vai falar sobre o recém-chegado The Ugly Stepsister, tradução livre aí, a meia-irmã feia, e é a história que a gente já conhece, mas de uma forma um pouco diferente, né? Levantado algumas polêmicas, algumas opiniões aí, o pessoal tá comparando bastante com a Substância. Eu vou dar boa noite para as minhas amigas que estão aqui comigo hoje. Olá, Sil! Olá, Ceci, olá, queridas! Aqui pra gente falar de um filme querido também, gente, gostei demais e babadíssimo. E aí, Nath, tá pronta? Oi, Ceci, oi, garotas. Eu estou mais do que pronta, porque com esse babado fortíssimo, tá difícil superar. Então, assim, fresquinho na cabeça pra muitas coisas hablarmos hoje. E aí, Lu? Ah, gente, eu gostei, eu achei muito divertido. E assim, eu cresci com Disney, né? Eu realmente fui uma criança Disney, eu tinha aquelas fitas do Cante com Disney. Então, assim, eu sempre gostei muito de Disney. Então, foi muito legal ver esse filme. Ele subverte do tipo, conta a visão da minha irmã, mas ele não descaracteriza o conto também. Então eu achei isso muito legal. Vamos começar então com a nossa ficha técnica. É uma ficha sucinta, eu diria. The Ugly Stepsister é um filme norueguês, né? Ele até tem um título norueguês que acho que a gente nem vai ousar tentar aqui, mas de qualquer forma ele tá mais conhecido como The Ugly Stepsister mesmo, que é o título que ele passou em Sundance e depois no Festival de Berlim. E é um filme que foi escrito e dirigido pela Emily Blichfeld e é o primeiro longa-metragem dela. Ela já tem alguns curtas no currículo, inclusive um que eu me interessei em assistir, não sei se vou encontrar, mas se chama How Do You Like My Hair? É também um curta que se trata da visão, da beleza, enfim. É um tema que parece que a Emily gosta de abordar, assim, no trabalho dela. Conta aí, Lu, para nós a sinopse desse filme. Bom, o filme é baseado no conto da Cinderela e segue bem o que a gente conhece do conto da Cinderela, mas pela visão da Elvira, que é a meia-irmã da Cinderela. Então, quando a mãe da Elvira casa com um velho que ela achou que era rico, depois que o velho morre, descobre que não era rico. Então, todo mundo fica ali desesperado, precisando de um velho da lancha, que não é velho, na verdade, é só o príncipe. E nem lancha tinha, né, menina? Nem lancha tinha. Olha que absurdo. Tinha um arco e flecha. Então, quando o príncipe dá o famoso baile, Cinderela irá ao baile e uma das meias irmãs, que no caso é a Elvira, irá também. E ela fica desesperada, porque desde criança, desde sempre, ela sonha em ter um romance com o príncipe, aquele romance de conto de fada mesmo. Não é só pelo dinheiro que ela estaria nisso, diferente da Cinderela, mas faria ela muito feliz. Só que ela não é, assim, muito provida de beleza. Ela tem uma beleza rústica, né, digamos assim. A mãe dela faz de tudo pra ela se adequar aos padrões da sociedade e ser a garota mais bonita do baile, enquanto tenta que a Cinderela não seja a garota mais bonita do baile. E vão acontecer várias coisas legais, ou nem tanto, com a coitada em busca dessa beleza pra chamar a atenção do príncipe. Fiquem atentos. Quem tem estômago fraco hoje segura um pouquinho, prepara, forra o estômago, porque o babado vai ser forte. Eu tenho primeira red flag, que é a Elvira se apaixona pelo príncipe porque ela é fã das poesias dele, ele é poeta. Então, primeiro, que ela é groupie, e segundo, se apaixonar por artista, minha querida, olha, não importa a época, red flag. Ainda mais Eu poeta, né, gente? Se pá, nem foi esse moleque que escreveu, sabe? Essas poesias aí. Pode ser um ghostwriter, porque ele não parece ser o tipo. A propósito, todos os homens, eles são todos muito babacas. Aquela de sexualizar o corpo das mulheres e tal. Eu acho que, na verdade, esse filme, ele, a todo momento, ele tá querendo desmistificar a ideia do conto de fada. Porque todos os personagens que você tem alguma expectativa, a expectativa é frustrada depois. Acontece isso com o
príncipe, com a própria Cinderela. Porque, convenhamos, a Cinderela nesse filme, ela desperta alguns sentimentos meio estranhos. Porque, ao mesmo tempo que ela talvez seja a personagem mais reais, ela é bem humana, né? Ela acaba com aquela ideia super só virginal dela. Tá certo que o filme ainda tenta colocar ela nessa posição de mocinha e tal. Só que ele dá uma deturpada aí nessa ideia que a gente tem da Cinderela, porque no final das contas, a Cinderela ela é apaixonada por um outro cara. O príncipe não é o principal interesse romântico dela, né? Se torna um interesse depois por outras motivações, principalmente motivação financeira. A gente já tem essa quebra de expectativa porque ela é apaixonada pelo cara que cuida dos cavalos, do estábulo, da casa, caseiro. E aí a gente já não esperava isso. Tem cena de sexo muito, muito explícito. Inclusive, gente, um grande disclaimer aqui, não é um filme pra criança. Não sei se de repente alguém ainda tá achando que é um filme pra criança, mas nessa altura aqui já dá pra ficar bastante claro que não é bem a ideia. É um filme que é literalmente uma releitura mais voltada pro horror, que flerta com outros gêneros, porque a questão do gênero aqui também é uma variável muito variada, mas definitivamente o que nós podemos falar é: não leve sua criança pra ver esse filme, ou não veja com a sua criança. Gente, tem close de Pelo cu, amor de tem close de pênis, tem close Peru, de tem os três gozo. Definitivamente não é um conto de fadas para conservadores. Voltando a essa questão da Cinderela, eu acho assim, aí beleza, né? Ela é apaixonada por esse outro cara, e tem uma outra coisa também, é que ela é meio babaca. Ela é bem assim, quando Ela ela é tem bem a babaca. oportunidade, ela é snob, ela é bully, ela não é uma protagonista 100% virtuosa. No conto que a gente conhece, ela é uma protagonista que, contos de fadas, né? Aquela coisa muito romantizada, todo mundo muito perfeito, amor da vida, aqui não. Primeiro que a nossa protagonista é, de fato, a Elvira, mas ela é uma safada, vamos botar assim. No bom sentido e no mau sentido também. Pensar que todas as mulheres, tirando a Alma, que é a irmã mais nova da Elvira, todas as mulheres são babacas umas com as outras. Elas são bem violentas nas falas, elas têm esse comportamento de bullying mesmo, igual a você estava comentando. A Elvira, ela é colocada também numa situação de coitada, pero no mútil, porque ela vai lá e dedura a Cinderela, ela tem atitudes que é meio pra se virar ali, né? Ela vai correndo quando ela descobre que eles são pobres, na verdade. É uma coisa de zero sororidade nesse filme. Assim, todo mundo só quer cagar na cabeça uma da outra. E, querendo ou não, acho que essa parte das relações aí de irmãs, mãe, que elas são todas mulheres que, assim, diferente de um conto de fadas infantil, elas têm os seus próprios interesses. Por mais que ainda girem em torno de um homem, meio que a história vai por esse lado, o quanto existe esses padrões de beleza, não só esses padrões de corpo e tal, mas essa questão delas precisarem se encaixar socialmente. Então, pra esse encaixe social, precisa de uma figura masculina ali, né? Precisa do casamento, tanto que a mãe no começo fala assim, ai, ela fica desesperada que o velho morre, né? Porque ela fala assim, meu, quem que vai querer casar comigo agora? Então, tem toda essa questão, mas assim, são mulheres que têm os seus próprios interesses e elas não medem esforços, tanto que seja maltratar umas às outras, puxar o tapete uma da outra, quanto tudo que vai rolando aí. Só a Alma que é a intocada ali, tadinha. Coração purinho. E tem as professoras, quer dizer, tem a exatamente. professora de dança e a outra Da mulher que é o etiqueta. quê, gente? É de A etiqueta. professora de etiqueta. Sapatonas! Sentindo o cheiro de Sapatonas. E é isso, porque a da etiqueta, ela quer ajudar, mas dentro daquela coisa. Tipo, quando ela fala que, ai, você é bonita por dentro, né? É isso que importa. Mas que coragem você tem de arrumar a parte de fora pra ficar igual a de dentro. Então, tipo, velho,
Né? E aí ela foi a Gwyneth Paltrow que deu pra menina Verdade. Então, são mesmo as pessoas que, sei lá, têm alguma boa vontade, assim, estão corrompidas de alguma forma também, né? Como eu falei no começo, ele não descaracteriza exatamente as personagens, ele adiciona camadas. Porque assim, Uhum. o que a gente conhece? Ah, que a Cinderela é uma coitada que fica limpando as coisas, e isso acontece no filme. Em momento nenhum ela é a grande vilã, igual muitos filmes que tentam fazer uma releitura, eles colocam a como a boazinha, na verdade, era a grande vilã, filha da puta. Essa daí, ela tem seus momentos de bullying, etc, mas ela não é uma grandíssima filha da puta. Ela é o texto da realidade dela. Coloca a minha irmã sem ser uma pessoa completamente horrível, igual no desenho, mas também fazendo aquelas coisinhas ali, né? Contar pra madrasta, etc. A madrasta odiando a Cinderela. Então tudo se mantém, tudo tá igualzinho no conto original. E adiciona as camadas, como por exemplo a escola. A gente não tem isso. E isso eu achei que enriqueceu muito a narrativa. A gente não tem esse background de, ah, nossa, elas têm obrigação de serem perfeitas. Então, quando a Cinderela é escrotinha, é porque ela tem essa obrigação de ser perfeita por causa da escola. Todas elas têm obrigação de serem perfeitas. Na aula de dança ali, precisam estar lindinhas, maravilhosas, senão elas vão ser olhadas de canto, vão ter os risinhos, vão ficar, nossa, essa daí vai ter que ficar no fundo, porque ela é muito feia. Enfim, então, eu gostei muito por causa disso, porque ela adicionou camadas a uma história que a gente já conhecia sem querer deturpar de fato os personagens, só deixou eles mais realistas. É um clima que incentiva mesmo essa competição. Assim, todas as meninas do filme, as virgens, como falam várias vezes ao longo do filme, né? Estão se preparando pra competir pelo príncipe. Sabe, são adolescentes, assim. E elas estão sendo criadas pra isso, pra casar com um homem que seja um bom partido. Então, não dá pra vilanizar ninguém, porque é isso, elas estão sendo criadas nesse ambiente. Né? E a própria Cinderela, gente, o pai dela morreu e não foi enterrado. Então, tipo, não dá, né? Eu passo o pano. Apodrecendo no quartinho ao lado, né? Exatamente. E podre mesmo, né? Porque é isso, em filme de terror tem muito disso, né? Tipo, olha essa pessoa morta na casa, ou às vezes é uma casa cheia de mortos na parede, tipo, gente, e a podridão desses negócios, né? Pelo menos eu adorei que mostrou ele inchado, nojentaço, e eu gosto de como o elemento do nojo, ele é usado nesse filme, por mais que ele seja um baita de um elemento, ele é muito bem colocado, né? Então não é aquela coisa que fica, nossa, que saco toda hora isso, tipo, sei lá, uma centopeia humana ou gore no albergue, coisa assim que você fala assim, que saco. Então, acho que o elemento do nojo, ele é muito bem escolhido aonde vai ser usado, né? E querendo ou não, quando a gente fala de padrões estéticos, de corpo, dessa disforia, dismorfia, enfim, o nojo é um sentimento sonado, né? Porque isso também é estimulado socialmente entre nós a sentirmos repulsa do nosso próprio corpo. Então, você falou que o pessoal tá comparando com a substância. Aqui o body horror vem junto com essa questão do nojo para evidenciar sobre o que a diretora quer dizer, a mensagem que ela tá passando. E que como, do modo extremista, a beleza como dor, igual diria a nossa catequista Beyoncé, Pretty Hurts, essa associação é uma ideia misógina e a própria diretora diz que é uma ideia perfeita para ser um body horror. Então, eu gosto muito do nojo como um elemento narrativo e para deixar muito evidente sobre o que a história está criticando. Os vermes, né, no pai dela já podre, inchado, ainda são as fadas madrinhas, porque eles consertam o vestido. Então, assim, parabéns, vermes. Eu amei. Muito eu bom, amei né? o bigatinho lá Essa no cena vestido, assim. Muito bom. Essa cena é muito boa. Mas esse negócio que a Nath falou do body horror tem uma função narrativa, eu acho que é isso, assim, tanto no... Óbvio, a substância tem uma discussão similar, né, mas é outra coisa. Aqui, eu acho que isso também tá bastante nítido.
nítido, assim. E eu acho que essa função, ela tá muito atrelada e que eu acho que foi bem usada por isso. Tá muito atrelada a como que essa romantização desse conto de fadas pode ser autodestrutiva para as mulheres. Se a gente parar pra pensar, todas as mulheres, elas, a não ser a irmã, né, a Alma, elas fazem coisas estéticas e tal que as mutilam, né, as causam dor. Isso tudo porque elas precisam estar naquele padrão e tal. E junto a isso, eu também queria falar que essa coisa que a Lu disse, de não mudar a essência, continua sendo um conto de fadas, é uma coisa que dá pra ver até nas escolhas estéticas, né, do filme. Porque a gente vê que esse ambiente é um filme bastante atmosférico também, tanto nas cores, assim. É engraçado porque é bastante colorido, só que os tons são meio pastéis. Então, é uma estética bastante única, bem diferente, e passa bastante essa ideia de que é uma fantasia, né? As cenas são todas, assim, meio fantasiosas. Em alguns momentos a gente tá dentro da cabeça da protagonista. E ela devaneia bastante, momentos dela com o príncipe. E tudo isso remete mesmo a essa noção de contos de fadas. Só que como a gente tá acompanhando a Elvira, ela tem uma obsessão. Desde o início do filme, essa coisa dela com o príncipe é uma obsessão que se torna essa romantização da relação dela com o príncipe. De certa forma, a história ela dá uma invertida nesse desejo, né? Eu fico comparando muito o que eu sabia dessa história antes e o que eu tô sabendo agora, ou então o que a Disney, né, vendeu da história da Cinderela, porque a gente sabe que originalmente o conto ele é bem mais macabro do que ao longo dos anos aí foi sendo adaptado. Eu fico tentando comparar com o que eu já sabia dessa história e eu percebo que há uma certa inversão de papéis ali, né, da Elvira com a Cinderela, nesse ponto de vista do desejo. Então, a mim, eu não consigo desvincular uma crítica mesmo. A história, como as pessoas costumam lembrar da coisa do conto de fada e tal. Falando um negócio que a Nath falou, da pessoa ter dismorfia e tudo, a diretora deixa isso bem claro quando ela dá o zoom na barriga da Elvira, quando ela se vê nua no espelho e fica tipo, nossa, eu sou horrível e sei lá o quê. E aí dá o foco na barriga dela enquanto ela come também, é pra mostrar o quanto que ela se vê horrível, mas ao mesmo tempo ela não sabe o que fazer pra melhorar, enfim, ela quer melhorar e a professora dá aquele verme pra ela comer, né? A diretora em detalhes sutis, ou às vezes nem tão sutis, ela deixa claro isso do quanto somos odiadas, somos ensinadas a odiar nossos próprios corpos e entrarmos num padrão inalcançável, e é tão inalcançável que a menina tem que ter um verme dentro dela pra conseguir chegar nos padrões e passar por procedimentos absurdos que hoje em dia também acontece, os procedimentos que as pessoas se submetem também são dolorosos, tudo pra alcançar aquele padrão bonitinho da sociedade. E a bicha nem é feia, né? Ah, eu não achei ela bonita, não. Ai, Ela é esquisitinha. amiga, eu acho ela, literalmente, uma jovem normal. Ela não é feia, ela não Normal, é. Nossa, normal. monstruosa. Eu acho que o trailer e o pôster, algumas imagens oficiais, eles tentam levar por esse caminho como se ela fosse meio monstruosa, assim, porque o título do filme é The Ugly Stepsister. Mas, gente, principalmente nessa cena que ela tá olhando no espelho, assim, o corpo dela normal, né? Sim. Ela é uma jovem, igual você tava falando, são adolescentes, né? Então, tipo, ela é uma adolescente que gosta de comer e ficar fanficando na cabeça dela sobre esse príncipe aí de boa. E como qualquer coisa que venha deste padrão inalcançável, também o que é vendido com ele. As mulheres que são mais bonitas ou mais graciosas, mais delicadas, elas têm destaque e têm os privilégios delas lá, com as professoras durante as aulas, para ter esse destaque também no baile, poder ser escolhida. E como toda fábula de princesa, vem daquele lugar onde a mulher precisa ser vendida como um objeto de desejo. Então, eu preciso, antes de ser eu preciso ser desejável. O outro precisa me desejar, né? Essa validação pelo olhar masculino. E como isso é uma crítica muito escancarada, porque o sistema lucra. E ali no filme, o cara que faz todas as cirurgias,
ele tá lucrando em cima dessa mina, né? Hum. Então ele vê ali essa mãe que ela precisa ficar rica com a filha casando, já que ela tá mais uma vez viúva, né? Pela segunda vez, que ela sabe que não vai ter mais oportunidade de ser ela a escolhida, então agora minhas filhas vão ter que entrar pra jogo. E aí o cara se aproveita disso e ele também acha defeitos na Elvira pra propor essas mudanças. Como deixá-la perfeita? Tenho aqui 9 modelos de narizes pra gente fazer. Tem tal coisa, tem tal coisa. E assim, igual vocês comentaram, todos os homens deste filme são extremamente detestáveis, tirando o coitado do Isaac, que é o cara do cavalo lá. É verdade. E ele queria ter o emprego dele e transar com a Cinderela na paz do Senhor. E nem isso ele conseguiu porque ele foi expulso. O único homem decente não teve vez nesse filme. Mas imagina, hoje em dia a gente tem todos os procedimentos possíveis, etc. E claro, com o avanço da ciência, da medicina, etc. Não precisa ser tão gore quanto num filme gótico de época, assim. Mas, gente, ainda assim é gore pra cacete, né? Vamos combinar? Porque você vê os pós-cirúrgicos, como o corpo fica, e até a famosa cirurgias que deram errado, coisas assim, né? Ou as consequências, igual, por exemplo, se você pegar fotos comparativas, nada contra, tá? Quem quiser faz o que quer, com o próprio corpo, com o próprio dinheiro. Mas, assim, você pegar fotos de bichectomia, a pessoa com a bochecha antes, com a bochecha logo depois da cirurgia e anos depois da cirurgia, cara, é bizarro. Então, assim, o gorezinho tá aí no nosso dia a dia, só não vê quem não quer, né? Nossa, quando eu vi Nossa, ela com sim. aquelas próteses de cílios, eu fiquei pra morrer. Gente, como que vai ser a recuperação disso? Gente, costurando o olho, muito. A costura foi gore. Nossa, que aflição, bicho. Não, Deu. primeiro, né? Mexeu- O analgésico é pó de coca no olho. O cara vai Já dar uma é incômodo. cheiradinha, né? E o cara cheira ainda. Ai, misericórdia. Vocês estão loucos. Nossa, e tipo, uma das enfermeiras tem o olho cego justamente porque passou por esse procedimento, não é mesmo? Então, bem legal, ótimo incentivo, gente. Coloquem extensão de cílios. Quando eles Costurado falaram com dos agulha. cílios no começo, eu, ingênua, né? Achei que fossem ser cílios postiços, assim, né? Eu também. Você dá aquela coladinha. Eu também. Tava vendo que a diretora, ela fez questão de que tudo fosse efeito prático, né? Não tivesse CGI e tal, porque ela queria que fosse uma coisa tão realista quanto possível. E acho que os efeitos, a maquiagem são super bons, assim, acho que deu super certo. E, como sempre, né, eu sempre defendo os efeitos práticos, são sempre melhores, mesmo quando eles não são tão Sim. bons. E o resultado foi ótimo. Aqui louvamos efeitos práticos. Este podcast Exatamente. aprova todos os efeitos práticos. E eu tava vendo que, se a Ceci falou lá no começo sobre essas comparações com a substância, ela comentou numa entrevista também, né, Emily? Diz que ela acha que a substância abriu caminhos pro body horror mesmo, né? Que o body horror tá aí desde sempre, mas parece que agora as pessoas querem, sabe? Tanto que esse filme, o The Ugly Stepsister, tá super aguardado, assim. Passou no primeiro dia de Sundance, na sessão da meia-noite, claro, mas no primeiro dia do festival, depois foi comprado pela Shudder, em cartaz no streaming deles, que acho que nunca vai chegar pra nós aqui, mas tudo bem. E então parece que abriu mesmo o apetite, sabe? Pra chamar atenção pra esse subgênero. Manda mais. E isso é, exatamente, pra mandar. E uma coisa que a todo momento ficou. Eu não sei se eu vou falar besteira aqui. Mas a gente tá falando, afinal de contas, de um filme que tá referenciando um conto de fada, que não tem exatamente ali um tempo, né? Sei lá, século XV? Que século que é? Que começou isso? Século XVII, por aí? Não sei. Mas é um filme que mistura alguns elementos, até mesmo o tipo de procedimento que ela faz, remete muito à contemporaneidade, né? A coisa Total. do quebrar o nariz, parecendo tipo uma rinoplastia que ela faz, um negócio caseiro. Até o uso da coca, a roupa deles durante o procedimento. Tudo isso me
me remeteu temporalidades diferentes. E eu lembro que isso tem no Substância, né? Quando eu tava assistindo, me remeteu bastante a essa questão, né? Porque, no final das contas, a gente tá falando sobre uma mesma questão, que é a questão do padrão de beleza. Óbvio que quando isso tá dentro de um contexto de Cinderela, isso toma outra proporção, né? Mas eu achei bem legal, assim. É um filme que, apesar de ter essa atmosfera de conto de fada, e é engraçado quando vem uma cena mais gore, né? Um negócio mais de body horror mesmo, a nossa cabeça até dá um bug, assim. A paleta de cores é uma paleta mais alegrinha, que dá um contraste, e a gente não espera, né? Nossa, igual ela no baile, apodrecendo, caindo cabelo, gorfando os ovos da Tênia lá, Ai, misericórdia, babado, nossa. Toda Então- hora eu achava que ela ia botar pra fora as tênias. Nossa, eu achei que ela ia ter uma caganeira no meio do negócio, mas foi pior, foi o vômito, né? Enfim, um vômito verde. Eu também achei que era caganeira, que ela tava segurando a barriga assim, fazia vai esse esmagar barulho toda. lá. Aí eu pensei, vixe, vai ter um negócio de escatologia aqui complicado, gente, mas não foi, foi apenas vômito verde, foi só Ainda isso. que não foi no meio de todo mundo, né? Deu tempo dela sair. Exatamente. Eu também achei que ia ser lá no meio do baile, assim. Eu também, eu tava esperando aquilo lá naquele momento, mas não foi tudo certo no baile. Tudo Ainda certo. Não, e Tudo assim, certo pra né? quem, né? Exato, porque a coitada passou por essa caralha toda pra no fim chegar lá e a Cinderela toda sneak lá com um véuzinho, uma máscara de crochê na cara no meio da pandemia, né? Uma máscara de crochê no baile pra chamar a atenção do príncipe e largar ela tal. E assim, ela toda montada lá, ela tá bonitona, tá dentro dos padrões, tal, etc. E até ela começa a apodrecer rápido, né? Mas se você for bonita o suficiente, você vai conseguir o cara. Você vai ser feliz, você vai ser aceita, você vai ter A, B, C, D, E. Só que esse é um exemplo muito claro de que não te garante nada. Sempre vai ter gente mais bonita que você, sempre vai. Sempre vai ter gente mais feia, sempre vai. No fim, foda-se, não importa, porque é uma promessa muito vazia. Não é uma realidade. A gente vê assim, claro que isso alimenta um sistema que dá certos privilégios, etc. Mas o famoso não é garantia. Quem disse que você ter o nariz perfeito vai garantir que você case com o homem dos seus sonhos? E aí também bota nesse lugar de serem escolhidas, né? Claro que faz parte ali do contexto da história, mas infelizmente a gente vê muito disso ainda. Quantas mulheres não tomam as rédeas da própria vida e não se sentem num lugar de poder escolher com quem elas querem formar parcerias e sim fazer de tudo para se encaixar e ser escolhida pelos caras, né? Gostar do que o cara que eu gosto gosta. Ai, é tanta coisa, né? Eu acho que é exatamente isso. Podia ser uma história que se passasse em qualquer época. Então, e esse filme é bem relacionável, assim, porque assim, enquanto a Substância trabalha bastante o exagero e o etarismo, né, tipo, aquela coisa de buscar ficar jovem pra sempre. Aqui nós temos pessoas já jovens, temos adolescentes aqui, e mostrando que elas têm muito problema com imagem, extremamente. Tipo, quem no colégio nunca sofreu alguma coisa pelas meninas populares que seja, sabe? Ou foram excluídas porque, não eram bonitas o suficiente pra ficar no fundo. Então é um filme muito relacionável. O negócio da rinoplastia, cara, até hoje é esse negócio meio arcaico de você martelar o seu nariz pra acertar Raspar ele. o osso. Então, a única coisa que não raspar tem é o que ninguém osso, cara. costura cílios. Não, até o negócio dos cílios, na verdade. Tem uma extensão de cílios que você meio que costura, assim, não é daquele jeito, né? Pelo Mas que amor se de costura Deus. o cílio O pessoal passa cola e dá BO na cola da... Exatamente. Então, assim, e tem gente que toma quantos remédios aí, Ozempic, os caralho, que as pessoas tomam, que não é pra emagrecer, mas tomam pra emagrecer, pra ficarem secas. Ou mesmo
tem gente que adora ter verme porque vai ficar magra, sabe? Isso já aconteceu, já tem pessoas que pensam assim. Tinha viralizado esses tempos atrás, né? Da galera querendo comer verme pra emagrecer. Eu lembro que as meninas que fazem vídeos sobre saúde desbancando fake news, galera recebeu disso em pleno. E aí, tipo, a pessoa toda cagada por dentro, o cabelo caindo porque não tem vitamina, porque o verme tá comendo suas vitaminas, mas tudo bem que existe peruca, existe, como é que se diz? Existe aplique. E você coloca e você fica belíssima e todo mundo acha que você é natural, nascer assim, bonita pra caramba, mas não é um bando de coisa, porque você tá apodrecendo por dentro. Então é um filme extremamente relacionável com os dias de hoje, com a juventude de hoje também, e com todas as pessoas em geral, até mais do que a substância, por causa que a substância trabalha mais com exagero, apesar de ser bem relacionável e tudo mais, mas é bem mais exagerado. Nesse daqui não, esse daqui são coisas que acontecem nos dias de hoje, procedimentos absurdos, ficar costurando coisa na cara, quebrando o próprio nariz pra ficar bonito, comendo verme pra ficar magra, ou ficando sem comer, que seja, ou tomando remédios que não são pra isso. Então, parabéns à diretora. A única coisa que as pessoas não fazem é cortar os próprios pés pra caber o sapato. Mas ainda não fazem, né? Não, outra coisa que as pessoas não fazem, terapia, pra dar uma variada, né? Mas, falando desse negócio de ser relacionável, eu assisti uma entrevista em que a diretora, ela fala exatamente sobre isso, que se não fosse uma personagem que ela não se relacionasse pessoalmente, uma história que ela não se relacionasse, ela não ia fazer este filme, porque ela rejeita um pouco essa parte da história muito comerciável, vou fazer um filme por fazer, né? Teria uma coisa que falasse diretamente com ela. Pelo que eu entendi, ela é uma pessoa LGBT aí. Ela disse que também tinha muito problema com o próprio corpo, até ela encontrar o feminismo, né? Que antes ela odiava o próprio corpo, e tem até uma frase dela nessa entrevista, que depois que ela foi entendendo como o sistema, ele é opressor e controlador sobre o corpo das mulheres, que ela falava assim, ela chegou num ponto de liberdade, de entender e apreciar o jeito que ela preferia morrer virgem do que passar por torturas de encaixar o corpo dela num padrão que fosse aceito só pra agradar ao outro. Então, ela não raspa mais os pelos do corpo, inclusive a própria atriz que faz a Elvira, na mesma entrevista, fala que também a primeira libertação dela foi com os próprios pelos, que ela não raspa mais, porque também é uma coisa que trazia muita dor pra ela e tal. Então, acho que realmente a gente, como mulher, acho que muito difícil não se relacionar de alguma forma com isso, porque, cara, igual a Sil tava falando, na história do filme, essa é a realidade que essas mulheres conhecem, porque é a realidade que elas já nasceram inseridas e é pregado goela delas abaixo. Não tem outra alternativa, não tem outra escapatória de você não conseguir dinheiro através, se não for pelo casamento. O quanto a gente também nasceu já num sistema patriarcal que já veio com os padrões prontos, etc. E hoje, com um pouquinho mais de conhecimento, a gente até consegue se libertar de certas coisas, mas falar que ninguém nunca olha no espelho e fala assim, ai, podia ser melhor, hein, gata? Hoje eu tô feia, hoje eu tô xoxa, hoje eu tô... Não tem como não se relacionar com essa história, ou pelo menos com os sentimentos dessas mulheres diante do que elas passam ali. E tem uma outra coisa também que eu acho que esse filme escancara, que é uma hipocrisia, né? Porque se a gente for parar pra pensar, eu não acho ela feia. Eu acho ela esquisita pela própria obsessão dela. Ela tem um jeito esquisito de falar e tal, sei lá. Mas ela é muito bonita, ela só é uma pessoa mais alternativa, digamos assim, né? A beleza mais alternativa e tal. Mas aí, a gente pega a personagem da Cinderela, por exemplo, que tem um arquétipo da menina virginal, nananana. E o príncipe, que é um babaca, que provavelmente, a gente sabe que naquele universo, e também no nosso, mas há muitos anos atrás, e às vezes até hoje, em algumas comunidades e algumas culturas, a mulher tem que ser virgem pra casar. E ali fica explícito pra gente que aquele babaca não é virgem coisa nenhuma, né? Que ele é um grande de um filho da puta. Tem aquela cena que a Elvira encontra ele no meio da floresta e ele fala aquela coisa horrível pra ela, daquela forma escrota. Depois, quando ela fica, entre aspas, mais bonita,
ela assume um arquétipo de uma mulher mais sensual. Tanto que a forma dela se apresentar no baile é tipo, fazendo assim com os peitos. E é até engraçada essa cena porque ela anda de um jeito engraçadinho, passa na frente dos Ela caras. late. Assim. Ela late, igual um cachorro, exatamente. E aí, num primeiro momento, ela é a pessoa que chama mais atenção. Mas quando aparece a Cinderela, que é esse arquétipo da coisa virginal, por mais que a gente, espectador, saiba que não é bem assim, ele escolhe a Cinderela. Então é uma sociedade bastante hipócrita também, se a gente for parar pra pensar, né? O filme, ele escancara bastante essa ideia, assim. E mesmo a Elvira vendo que o príncipe é um babaca e todos os amigos dele são babacões e foram babacas com ela diretamente, ainda assim ela fica idealizando aquele romance maravilhoso que se ela for bonita, ele vai ser legal com ela. Ele vai se apaixonar, vai ser maravilhoso com ela. Não vai ser aquele babaca que ela viu. Então também é aquela idealização demais do romance perfeito e tudo mais. Sendo que ela viu que o cara é um bosta, pelo amor de Deus. Não, moça, sai dessa, vai pra outro. Mas não, ela ainda assim quer o filho da puta. É desesperador, né? Além de querer, também é um fardo que foi depositado nela, né? Porque ela tem a missão de trazer dinheiro pra família, porque ninguém tem mais dinheiro pra nada e ela tem que conseguir, porque a Alma não menstruou ainda. Acho que também tem esse objetivo / essa cobrança como um grande peso pra, tipo, vai ter que ser ou vai ter que ser, né? Sim, total. É uma cobrança, mas nem a mãe dela acredita, né? Muito bem. Não. Quando ela vai falar, não, porque eu vou me casar com ele e tal, ela fala, mas você é feia. Sua irmã nem menstruou ainda. E depois, quando ela aparece, depois do baile, quando ela tá com o sapato, a mãe dela fala assim, olha, tem outros homens ficaram interessados em você. Então, eu acho que isso também é uma marcação que o filme faz de que a maior loucura, a maior obsessão é realmente dela, da Elvira. Porque a mãe já tava lá com outro cara, tava tentando salvar a família e ela falou, vai atrás de outras pessoas que são ricas, de outros caras que se interessaram por você e ela continua dentro dessa fantasia. Nem assim ela desiste do príncipe. E ela fica tão desesperada que esse é o momento que ela tenta matar a Cinderela por causa do sapato, ou cortar o pé, que seja, não sei, mas que ela tá lá cutela atrás da Cinderela, porque ela ficou tão desesperada que o príncipe não ia ser dela. Como assim? Ela fez todo aquele esforço pelo príncipe, ela não quer outro homem, ela quer o príncipe. E a Cinderela só chegou lá e conseguiu? Não. Eu achei que ela ia conseguir matar a Cinderela de fato, mas não matou, Mas enfim, ela ficou tão obcecada com isso da aparência que ela passou por tanta coisa e ainda assim não conseguiu. Como assim? Aí ela foi aos extremos, de fato, que aí remete até ao conto original, né? Que no conto original realmente cortam o pé, uma parte do pé pra caber o sapato. Aí fizeram essa referência também, mas é uma cena meio podre. Eu não gostei da cena, pelo menos. Gostei. Quem conhece o conto, que na verdade o conto dos irmãos Grimm também é uma versão. Eu não sei qual é o original, mas versão deles também é uma versão. E aí tem essa divulgação. Claro que já tá no cartaz. A gente vê um pé com um sapato sujo de sangue na ponta. Tem cartazes de outros países que é a foto dela mesmo segurando a faca no pé e levantando o pedaço de pau pra bater. O estilo dessa cena, assim. E é isso, quem sabe que essa versão foi uma das inspirações, vai estar esperando esse pedaço mesmo. É que tem todo um caminho até chegar lá. Achei ótimo ter ficado bem pro final mesmo, porque é o que a galera já sabia que ia acontecer, assim. As outras coisas pelas quais a Elvira passa ao longo do filme, aí sim são surpresas. E até a diretora falou também que a maioria de nós não é como a Cinderela, né? Como as irmãs que estão sempre cortando dedos dos pés pra tentar caber no sapato. E a gente nunca teve simpatia por essas personagens, porque se você não tem o ponto de vista delas, elas são simplesmente isso, as vilãs. Então eu acho legal colocar essa abordagem, né, diferente, assim, porque por mais que, é isso, a Elvira não é uma santa também, mas também é uma adolescente que tá passando por tudo que ela tá passando. Então é natural que ela também vá ser uma cuzona de vez em quando, né? O conto dos irmãos Grimm, eu li, né? Que uma das adaptações. Há muitos anos atrás, eu procurei na internet, tava dando uma olhada. E se eu não me engano, no conto, ela corta o pé
certo. Que é tanto que ela consegue encaixar o sapatinho. E aí, quase que o príncipe, porque no conto provavelmente muito burro, ele quase é enganado, né? Se não fosse por um passarinho que dedura ela. Começa a cantar uma música e tal. E aí, aqui, a gente tem ela perdendo os 2 pés. A ponta dos 2 pés. É ainda mais... Se a gente for parar pra pensar, ela é ainda mais mutilada do que, obviamente, no conto original, né? Porque ela tá perdendo cabelo, ela cai da escada, quebra... Aí sim ela fica bem... toda cagada descendo as escadas. Eu achei uma sacada muito boa usar essa parte já bem macabra do conto e, de certa forma, elevar isso a um outro nível, assim. É isso. Tô rindo, lembrando ela caindo da escada. Aí eu fiquei com dó. Aí vem a Cinderela e ela olha assim, ela, nossa, filha da... Que ódio. A Alma é uma personagem muito interessante, né? A irmã dela. A gente vê que ela vive enigmática, assim, a gente não tem muita informação sobre ela. Até se veste, assim, de forma mais masculina, pro padrão lá das mulheres e tal. O que eu acho ótimo, porque ela parece ser uma outsider total daquele universo. E eu acho que tem essa função de ancorar ali um pouco a irmã na realidade. E ela só aparece no final, praticamente. Uma pessoa relevante pra narrativa. Mas é o que acaba salvando, de certa forma, a gente imagina, né, a Elvira. A cena costurando os cílios me lembrou muito Laranja Mecânica, né? Aquela iluminação branca com o olho dela azulzaço, arregalado, assim. Achei legal. E real, né? Essa irmã, tanto que na hora que a irmã dela vira de costas pra... Ai, não lembro em que momento lá, a irmã dela tá menstruada. E acho que esse é um pivô que leva também pra cena final das duas aí, porque a irmã percebe que vai sobrar pra ela. Ela vai ter que seguir mais ou menos o mesmo caminho, porque a Alma, ela fica, é a única que fica horrorizada que a irmã tá sofrendo tudo isso, né? Quando tá lá batendo no nariz da outra, costurando os cílios, etc, etc. Ela é a única que tá horrorizada e, tipo, ela não pode fazer nada, né? Aí, quando a água bate na bunda de que talvez ela vai ter que passar pelo mesmo caminho, não vai não. Um beijo, tchau, e ainda salvou a coitada da irmã. Acho que é isso. Não tem ninguém que entenda melhor as dores de uma mulher do que uma outra mulher. Então, dela ver esse sofrimento, a única que, apesar das crueldades também serem realizadas por outras mulheres, a salvação tinha que vir de outra mulher, não de um homem. E ela botou as mãos pra trabalhar, tirando aquele verme gigantesco de dentro da irmã. Ela não ficou com medo em momento nenhum. Ela falou, não, vamos tirar essa bosta daí agora, vamos sim, não vai ficar com isso aí não. E foi, puxando, misericórdia, aquela cena muito boa. Pior que corda de crossfiteiro, né? Ai, que nojo, velho. Nossa, só de lembrar me dá agonia. Eu tenho muito nojo de negócio de verme. Vocês terem uma noção, quando aparece aqui no lixo, eu fico pra morrer. Eu prefiro a morte. Bigatinho. Verdade. Nossa, o que me deu nojo ela tirando o verme. Me deu nojo depois que o verme tá no chão, que a irmã dela ainda pega o verme e corta o verme no meio, assim, aí fica meio... Ai, que nojo. Nossa, foi difícil de assistir essa cena, olha. Foi. Muito tenso. Foi difícil, nossa. Mas é isso, tem que ser feito, gente. Nossa, pior que uma vez eu li uma pessoa falando que tomou vermífugo, porque tava com vermes, né? E aí o vermífugo era daqueles mais fortes, eu não sei o nome. E aí ela disse que a pessoa, assim que ela tomou, começou a sair verme pela boca dela. Sai pelo nariz, sai pela exatamente. boca. Ai, não. Não saiu pela bunda normalmente, não saiu pela boca. Eu fiquei misericórdia, pelo amor de Deus. Eu fiquei desesperada. Então o filme é mais real do que a gente pensa. Ai, que nojo. Esse ovo de verme entregue numa caixinha tão linda, de joia, assim, almofadada, sabe? Aí ela pega, olha, é meio transparente, assim, é uma coisa, parece um Mentos. E aí, parece uma joia, né? Um negócio assim. Parece uma joia, uma coisa bonita. E aí, tá aí, ó, o resultado dessa cena não comam maravilhosa. Ovo de tênia, tá? 15 metros de lombriga tirado pela garganta. Tá bom pra vocês? Deus me perdoe. Porque foi difícil assistir. E
aí eu falei assim, não, eu vou olhar, vou assistir tudo. Só não imaginar em você. Tá tudo bem. Teve uma cena que me deu nojo também, pra vocês verem, né, como é a cabecinha do ser humano, como está a cabeça do Pagliatti, né, que é, Elvira está tomando banho e a Cinderela vai lá dar espaguete pra Elvira comer. E aí, desde o começo mostra que ela gosta de comer, ela come escondido, inclusive. Ela pega pedaço de espaguete da banheira. Ela tá tomando banho, o espaguete tá caindo na água e ela tá comendo o espaguete que caiu na água do banho. E por sua vez, Pior parece que a um verme, Tênia. né? Porque parece um verme. Exatamente. Então... Exatamente. Tá junto com o cabelo, tá? O cabelo, o chumaço de cabelo aparece. Essa foi pior do que a Tênia pra mim. Olha, é difícil escolher. No final lição de moral vão se educar no feminismo e cuidado com o tipo de feminismo ainda. Tenham sororidade com quem precisa ter e juntas venceremos. É isso. Não se mutile porque pode ser que não adiante de nada. Exatamente. É isso, nossa, sim. Não faça alterações no seu corpo a não ser que seja um desejo genuinamente seu. Exatamente. Total. E que não vai te prejudicar no processo, senhor. Ou que você vai ter risco de vida, né? Talvez. Como diria a tia Xanda, você tem o direito de ser feia. Todo mundo tem. No final das contas, o verme saiu, elas fugiram, a Cinderela casou lá com o príncipe. Não sabemos se ele descobriu ou não que ela não era virgem. Também o que aconteceu depois disso, não sabemos. Mas é isso. Pobre A gente também, não né? sabe bem que buraco ela tava usando também. Porque. Ah, é Eu achei que verdade, foi um não dá cu, pra hein? saber. Então, eu acho que eles estavam. Eu acho que eles estavam usando o cu. Porque Então. foi close no cu. Nossa, eu fui menina. Agora eu fui menina, viu? Fui bem menina. Eu na inocência. Porque na hora que deu o close, tanto que nessa hora do close no cu, eu achei que era o príncipe transando com outro homem e não ela. Eu também achei eu isso. também. É, Então verdade. é cu, gente. Provavelmente era o cu mesmo. Então é isso. Pronto, Foi feliz pra resolvido. sempre. Ai, Se quiser dar o cu, pode. coitada, né, também. Claro, gente. Não vai ser um bom Então, casamento. Não. Não, ela casou. Sobrevivência, né? Também ia fazer o quê? Já É. não tinha pai, não tinha família, nem nada mais. Ia pra onde, a gata? Não, gente, assim, falando friamente, não é o que os filmes vão mostrar, mas nessa época, principalmente, não se casava por amor. Era conveniência, né? Por isso que a instituição casamento é essa merda que é até hoje, assim. E não se trata de quem você gosta, assim. E acho que ela tava ciente também, sabe? A Cinderela tava ciente também. Tava assim. Ao que parece, a personagem, ela tem uma certa sobriedade muito grande sobre aonde ela tá, onde ela precisa chegar. Tipo assim, ela automaticamente entendeu, precisava de casar com esse cara porque ela não tinha pra onde ir, enfim. Nossa, a Cinderela é mais safa do que a original, digamos assim. Um pouquinho mais de Total. consciência ali. Então, quem quer começar a falar sabores e dissabores? Vamos lá começando pelos sabores, então, eu acho que pra mim, a Alma, que é a melhor personagem, tava super torcendo por ela, queria ver mais dela também, mas acho que ela foi ótima em tudo que ela fez, parabéns, um beijo. Eu gosto tanto do pai se decompondo, dessas vezes que ele aparece, assim, né? Até, não sei se vocês ficaram para cenas pós-créditos, mas a última cena após os créditos é o corpo já, tipo, bem decomposto, assim, sem olhos e tal, meio mumificado até. E as lagartas, né, reconstruindo o vestido, assim, eu achei muito fofo, uma cena muito bonitinha. E eu nem tava esperando, sabe, que fosse rolar algo assim, a mãe aparecer como a fada madrinha. Quando a Cinderela volta do baile, tem uma abóbora no chão, sabe? Então tem essas coisinhas mágicas, assim, também, O né? ratinho, ela dando queijo pro ratinho também. O rato, exato. Também o fato de que a coitada da Elvira é tão fodida que a fada madrinha dela é um homem nojento, né? E um detalhe, a roupa da Elvira parece a bandeira do Brasil. Parece. Representadas. Também lembra muito do desenho, então
apesar de ser uma roupa horrorosa, parece muito com o desenho, então achei legal. Sim, de sabores, pessoas comendo, detesto, odeio me dar coisas. E principalmente quando, tipo, naquela cena que a Agnes dá bolo pra Elvira comer, e ela, tipo, sabe, quando a pessoa pega um negócio e ela vai mordendo e nem mastiga, e só morde, morde, morde mais e mastiga de boca aberta, pra mim isso é o fim. E mulheres sendo horríveis umas com as outras, né? Sempre uma tristeza. Entendo porque foi assim, mas não deixa de ser uma tristezinha. Meus sabores são todas as cenas de estética com o Doutor Estética lá. Eu achei as cenas muito divertidas. Eu ria muito com ele. Ele lembrava o Dick Vigarista, sabe? Eu achava isso muito engraçado. Além das cenas darem um nervosinho, né? Tipo, a dos cílios, pelo amor de Deus, é a cena que mais dá uns nervosinhos. Enfim, mas a cena do Plastia também é divertida, dele tirando o aparelho com aquele alicate extremamente exagerado. Enfim, eu ri muito, eu adorei, achei sensacional. Gosto também da cena dos verminhos fazendo o vestido rasgado ali, eu achei engraçadinho. Isso aqui que eu vou citar não é nem sabor nem de sabor, mas é só porque, tipo, gente, o que é aquele velho tacando bolo na cara dos outros no começo do filme, gente? Ai, péssimo. Sim. Que adoro, tipo, moço, você já tá gagá? Que é isso? Enfim, e de sabor, a cena, logo depois que ela corta os dedinhos do pé, porque o sangue é muito falso. Gente, que sangue horroroso, podre, mal feito. R$5 um slug de maquiagem de sangue falso, que parece sangue de verdade, tá? Não precisa de orçamento caro, não. O que é isso, minha gente? Que podre. O negócio borbulhando ali, achei cagado. Achei que foi meio preguiçoso demais. Achei podre. Foi por isso que eu achei podre a cena, por causa do sangue extremamente falso e cagado, e parecia que estava cortando massinha. E é isso. Eu amo a nossa rainha da maquiagem. Pega no sempre ar, bom, assim. Pensando bem, ficou um negócio meio plástico. Demais, nossa senhora, gente. Alguém dá um sangue falso pra essas pessoas, pelo amor de Deus. Olha, eu acho o filme todo um grande sabor, assim. Gosto muito da cena por viés de escancarar a mensagem do filme, que é ela se olhando no espelho, porque é uma cena costurada, na verdade, né? Porque ela tá se olhando no espelho pelada, ao mesmo tempo que tá dando close no corpo dela, enquanto ela está comendo escondida e sentindo prazer comendo. Eu achei essa cena bem, apesar de triste, é uma cena bonita e que ilustra bem o que está sendo criticado aí. Gosto da cena em que dá close no cu, no pênis e no gozo, inclusive, do cara. Claro, nós estamos acostumadas a ver o corpo feminino objetificado e isso não tem em nenhum momento nesse filme. Então eu gostei que ela foi lá e pronto, tacou uma piroca lá mesmo, um cu arreganhado, tal, e sem necessariamente ficar se delongando nisso, né? Então assim, tipo, gente, transar no estábulo é isso aqui, ó. Pá! Então, achei legal. E gostei também do fato das professoras serem sáficas e namorarem entre si, serem sáficas trambiqueiras, ganhando dinheiro em cima da galera socialite ali. De sabores. Ela comendo macarrão na banheira, cara. Putz, eu não superei muito bem isso. Como a Sil disse, obviamente é um dissabor ver uma mulher sendo menosprezada, rejeitada, maltratada por outras mulheres, mas a gente sabe que faz parte dessa questão narrativa. Também está ali para evidenciar um ponto. Um dissabor foi esse começo do velho tacando bolo nelas, tipo, oi, meu anjinho. Também sei que é uma cena com propósito, tá? Mas me irritou muito ver os amigos do príncipe comentando das mulheres enquanto elas estão se apresentando. Tipo, essa daí, tal. Essa aí eu queria fazendo piadinhas sexistas, assim. O que é esperado da população masculina, mas ver ali me irritou, mesmo que proposital. Péssimo. Eu adoro a personagem da Elvira e eu acho que a Lia Miren, ela tá muito bem,
também, assim. Então, eu vou colocar o trabalho dela, né, a interpretação dela como um dos sabores. Tem muitas cenas que vocês citaram que eu também colocaria como sabores, porque eu gostei muito desse filme. Eu colocaria também a cena da Tênia como um sabor, porque me causou muita aflição. Eu vi que eles fizeram todo um efeito prático, construíram um corpinho, né, como se fosse o corpo da Elvira, enfim. Então, pra mim, a cena funcionou muito. Mas, eu vou citar um terceiro sabor, que eu acho que tem a ver com o primeiro sabor, né, que é a interpretação da Lia, que é a cena do baile, que é quando aparece a Cinderela. Eu gosto da forma como ela vê que é a Cinderela mesmo, né, acho que é legal. Depois, né, ela vomitando e tal, eu acho aquela sequência que ela segura muito bem. Você vê o desespero na cara dela, e a gente tá acompanhando ela o filme inteiro, e acho que ela segura muito bem ali aquele clímax, que era o que a gente já sabia que ia acontecer. Em algum momento a gente sabia, que a gente já conhece a história, né, o príncipe ia dançar com a Cinderela, então quando ele escolhe ela, aí você fica toda hora pensando, será que vai ser agora? Será que vai ser agora? E aí, quando acontece, eu acho que é bem legal, assim. E o meu principal de sabor, eu acho que tem detalhezinhos, enfim. Esse filme, de uma forma geral, eu não tenho quase nenhuma reclamação dele, mas eu acho que a Agnes, ela realmente poderia aparecer mais, e eu acho que o vínculo dela com a irmã realmente não é explorado, e isso poderia ser uma coisa mais explorada. Dá pra ver que elas têm uma certa química enquanto irmãs, nas poucas cenas que elas têm juntas, que é legal, e acho que isso não é aproveitado. E eu entendo toda a metáfora dela ter menstruado, e aí ela decide sair, a decisão dela de ir embora no final, mas eu acho que isso poderia ser mais bem construído, né, do ponto de vista da relação das duas mesmo. E aí, vamos de notas? Eu fiquei indecisa. Ainda estou. Eu tinha dado 4 estrelas, mas talvez eu até aumente pra 4,5. Vou ficar com Pode ser 4,5. Eu vou dar 3,5 pela cena da falta do sangue indecente. E porque eu, por algum motivo, achei que tinha mais horror. Tipo, tem, claro, né? Muito trabalhado o nojo, enfim, o horror corporal tem. Mas achei que tinha ainda mais. Não que seja tanto ruim o que teve, mas achei que tinha mais. Então, 3,5. Tem que respeitar, né? As amigas. Tô aqui falando de feminismo, de sororidade, né? Vou ter que respeitar. Eu vou dar 4,5 e um coraçãozinho de favorito. Eu vou dar 4,5 e um coraçãozinho também, porque eu adorei Caramba, esse filme, todo mundo vou com assumir. 4,5. É porque eu fui uma criança que não gostava de contos de fada. Então, isso aqui pra mim foi, sei dizer, coisa maravilhosa. A Luísa está fora do padrão das avaliações deste podcast, mas a gente te ama do mesmo jeito. A gente te Tá ama. permitido você ser assim, desse jeitinho. Mas Tem a ainda sua gostei, tá, gente? Tá tudo certo. Gostei. 3,5 é bom. É bom, tá bom. É bom, médio, mas é bom. Recomendação. Eu tenho 3 indicações, mas uma é roubada, porque eu vou reindicar Delor e já falamos aqui nesse podcast. Então assistam o filme, escutem nosso episódio, é o quê? Uns 2, 3 episódios pra trás. Pequena Sereia, então pra quem gosta de contos de fadas, tá aí. E minhas outras 2 indicações são A Casa Lobo, de 2018, que é uma versão chilena, um pouco inspirada nos Três Porquinhos. Fala sobre uma menina que foge de uma colônia, que era uma colônia nazista, que realmente existiu no Chile, e ela vai morar numa casa da floresta com 2 porquinhos. É um filme ridículo de absurdo com relação à animação, porque tudo é feito, principalmente em papel machê, mas tem outras técnicas de animação no meio, mas tudo foi feito em tamanho natural ou quase isso. Então, tudo que a gente vê, essa casa, os bonecos, é uma animação muito doida, assim. Tem que assistir pra entender. Vejam o trailer, pelo menos vocês vão entender. Mas é tudo feito em tamanho natural, então deve ter dado um trabalho da desgraça. E é um filme muito bom, assim. E a minha outra indicação é um filme chamado Vi, é V-I-Y, esse tem no YouTube. É um filme soviético de 1967. Primeiro filme de terror feito na União Soviética. É sobre um padre que precisa passar 3 noites dentro de uma igreja cuidando do corpo do que seria uma feiticeira. Só que à noite coisas acontecem. Todas as 3 noites que esse pobre desse padre tá lá, coisas acontecem. E é lindo, assim, monstros que aparecem, seres, enfim, tirando a própria feiticeira, né? É tudo feito em stop motion, então é um filme muito divertido, gostosinho de assistir. Eu tô indicando esses
esses porque são mais parecidos, assim, com contos de fadas, mas não exatamente como a gente tá acostumado com as versões da Disney. Tenho 3 indicações por outro viés de filmes parecidos. O primeiro que eu vou indicar é Cerdita, que é um filme latino e em inglês acho que o título é Pig, que acompanha uma adolescente gorda que ela sofre bullying, só que um cara sequestra as pessoas que fazem bullying com ela. E aí, meu amigo, coisas acontecem. Esse filme é fantástico. É bom Também- demais, é bom mesmo. Inclusive, tá na lista, né? Mas fica aí. O próximo que eu vou indicar pra quem gosta de um gorezinho a mais é o The Loved Ones, do Sean Barney, porque australianos também precisam fazer muita terapia. Também é com adolescentes. Um jovenzinho não quer ir pro baile de formatura com uma gata lá, e a gata fala assim: ah, não quer? Mas vai do mesmo jeito. E aí, outras coisas acontecem. E minha última indicação, diferente de tudo que eu já indiquei aqui neste podcast, é a minha primeira trecheira indicada, porque pra quem não sabe, eu sou extremamente entusiasta de filmes trash. Então eu queria indicar um filme trecheira que chama Killer Wreck, que é uma moça, ela sofre bullying e discriminação porque os peitos dela são muito pequenos, e aí ela, pra se encaixar e conseguir coisas positivas na vida dela, ela resolve fazer uma cirurgia e colocar implantes. Só que esses implantes estão possuídos por uma entidade diabólica de deuses antigos, tipo Lovecraft aí, e coisas acontecem também. Minha indicação é uma só pra você que, como eu, cresceu com a Disney. É Screamboat, isso mesmo. O filme do Mickey Assassino que acabou de estrear. Afinal, temos princesas, temos um rato, temos mortes e temos uma trecheira maravilhosa. Então, essa é a minha indicação. Screamboat está nos cinemas ainda. Maravilhoso. E tem crítica É isso, minha no Boca do Inferno escrita. Exatamente. E da Silvana em Cinemação. Cinemação. Eu tenho uma indicação que é um filme, na verdade, é um grande clássico, né? Que é o filme que rebateu bastante, né? Vendo o filme de hoje, que é o Labirinto do Fauno, que é um dos meus filmes favoritos da vida. Sou apaixonada por ele, tem até um cartaz aqui em casa. Eu amo, que é um filme que traz bastante, mescla bastante gêneros da fantasia com o horror. A gente tem um contexto político ali que é também bastante explorado. Gostou, né, dessa mistura aqui nesse filme? Eu acho que é um filme obrigatório, né? Um clássico aí. Vou dizer que é um clássico do Guilherme Del Toro, mas é isso, assim. É um clássico obrigatóríssimo pra quem curtiu aí o filme de hoje. Algum recado? Como sempre, quem quiser apoiar o Rainhas do Grito e o Boca do Inferno como um todo, temos lá nosso Apoia-se. Tem várias recompensas relacionadas aos nossos podcasts, né, inclusive. Então, quem quiser dar uma olhadinha no nosso financiamento coletivo, apoia.se/Boca do Inferno. E se vocês divulgarem também, já ajuda bastante, gente. Então, compartilhem com os amigos até chegar em quem quiser assinar a gente, né? Gente, lembrando que agora o Rainhas do Grito também tem a sua própria página no Instagram. Então, quem quiser seguir a gente, estamos no instagram.com/Rainhas do Grito Cast. Vocês podem comentar nas nossas postagens, mandar sugestões e a gente sempre agradece feedback. Vocês podem interagir com a gente por lá ou, dependendo da sua timidez ou do que você queira falar, você pode vir conversar conosco em nossas redes sociais pessoais aí também. Não deixem de apoiar, porque infelizmente fazemos parte do sistema e o sistema precisa alimentar o algoritmo e a gente precisa de vocês para nos ajudarmos a manter o Rainhas do Grito chegando a lugares falando de horror feito por mulheres. Então, dá essa força aí, na moralzinha. É isso, gente. A gente é bem legal, eu prometo. A gente tá aqui trazendo em primeira mão pra vocês. Filme que novinho em folha, fresquinho. Se vocês gostaram, curtem a gente nas redes sociais, compartilhe esse episódio. Quem curte contos de fadas, quem gosta de horror. E é isso, assim, ajuda o nosso trabalho. Manda esse episódio para aquele seu amigo ou sua amiga que é o adulto Disney, sabe? Exato, Que eu quero ver a ainda reação. ama. Manda. Só de brinks, assim. Pode comentar
tá aqui, compartilha com os amigos. Certeza que vai ser um filme polêmico aí entre essa galerinha. Mas é ótimo, assim. Manda o episódio e vê o que eles vão falar. A gente fica por aqui hoje. Um beijo e até a próxima, gente. Até. Até a próxima.